podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá, ainda bem que está desse lado para mais um episódio do podcast Hospital da Luz. Desta vez vamos falar-lhes de como manter bonitos e saudáveis os sorrisos das nossas crianças. O pediatra responde. Neste O Pediatra Responde vamos falar de saúde oral infantil. E por isso estamos com Sara Quaresma, que é ortodompediatra. Que palavra difícil, doutora Sara, olá. Olá, Graça, é verdade, mas vamos ter a oportunidade de explicar mais à frente, de certeza. Bom, e para nos ajudar nesta conversa está a Amélia Janeiro. A Amélia trabalha na área do imobiliário e tem 3 filhos. Olá, obrigada pelo convite. Bom, devíamos começar por tentar perceber precisamente a diferença entre isto da ortodompediatria, é difícil dizer, disse mal, odontopediatria, e um dentista generalista, a doutora Sara está aqui a fazer-me já sinal. Pode explicar-nos então o que isto é, doutora Sara? Claro que sim. Então, um odontopediatra é um médico dentista que faz a sua especialização de 2, 3 anos em odontopediatria e vai dedicar-se em exclusivo ao tratamento da saúde oral das crianças e também de pacientes especiais. Portanto, um médico que tem que ter alguma paciência, alguma dedicação, porque as crianças não são adultos pequenos, não é? Têm as suas especificidades, as suas formas de reagir muitas vezes aos tratamentos e, portanto, é nesse sentido que é necessário que haja uma formação diferente relativamente portanto, para se poder trabalhar nesta área. E, desculpe, é uma área recente. Eu lembro-me de ir ao dentista e de ser um terror quando era pequenina. Posso lhe dizer que só em 2006, salvo erro, é que a Ordem dos Médicos Dentistas criou a especialidade de odontopediatria. E, portanto, somos poucos no país e especialistas. E agora, claro, no estrangeiro já há mais anos, não é? Mas realmente cá ainda somos pouquinhos e ainda somos, portanto, bastante... É uma área que está ainda em bastante desenvolvimento. Ainda. Poucos, mas bons de certeza absoluta. Exatamente. Amélia, eu agora preciso de si, naturalmente. Como mãe, imagino que já tenha feito algumas vezes a si própria e aos médicos dos seus filhos esta pergunta básica. Quando é que devemos levar os nossos filhos pela primeira vez ao dentista? Como é que encontrou esta resposta? Eu comecei a levar os miúdos com 3, 4 anos ao dentista. Foi com a doutora Sara. Então já se conhecem O mais bem. velho não, já foi com 11 mais anos, velhinho. mas as duas miúdas foram desde sempre com a doutora Sara. Para a parte dos excelantes primeiro, e depois o Pedro da ortodôncia mesmo, do aparelho. Exatamente. E pronto, e até hoje a doutora Sara é médica deles os 3. Portanto, a iniciativa foi da mãe. Foi quando o Hospital da Luz abriu um Oeiras, em 2007, não foi? Sim. Foi 2007. E, portanto, tinha consciência que era preciso levá-los desde Sim, cedo. eles E isso faz-me colocar aqui a pergunta que fará com certeza sentido para todos os outros pais e mães, Sim. que é: quando é que devemos começar a levar as nossas crianças pela primeira vez ao dentista? Eu penso que foi isso, foi entre os 3 e os 4, e iam de 6 em 6 meses. É certo? É assim, doutora Sara? Geralmente deve ir um bocadinho mais cedo. A primeira consulta deve ser até 1 ano de idade. Não, basicamente por um motivo de prevenção, para haver, portanto, um esclarecimento aos pais sobre hábitos de higiene, de dieta, uso da Xuxa, de biberon. Depois, aos 2, 3 anos, porque fica completa a dentição de leite. E a partir daí, sempre de 6 em 6 meses. Portanto, esta regularidade, a Amélia conseguiu ir cumprindo. Consegui sempre. Sempre com o conselho da doutora Sara. Sim, eles também gostam muito dela. Para a doutora Sara é quase como se fosse uma festa. Bom, imagino que no seu caso, aos 3, 4 anos, talvez já não usassem Xuxa. A Xuxa interfere.
Qual é que é aqui o tema da Xuxa e dos bebés e das nossas crianças pequenas? Com 3, 4 anos já não é suposto usarem Xuxa. Claro. Portanto, a utilização da Xuxa deve ser máximo aos 2 anos de idade. Mas há 1 ano ainda usam. Sim, e isso sim. é um problema. Os pais têm sempre esta questão. A Xuxa e os dentes vão ficar com os dentes tortos. É verdade? Se for utilizada até muito tarde, é verdade. Sim, causa alterações da mordida, causa mordidas abertas, mordidas cruzadas. Portanto, não deve ser utilizada depois dos 2 anos de idade. Assim como o Vibron, que também é um problema, e que também há muitas crianças que bebem, que adormecem com o Vibron, às vezes com 3, 4 e 5 anos, também não o devem fazer porque pode trazer cáries de primeira infância, principalmente porque não higienizam os dentes após a toma do Vibron. Adormecem com o Vibron e, portanto, pode fazer o desenvolvimento de cáries. Mas devem fazê-lo? Não. Higienizar os dentes depois do biberon? É suposto. É? Ou seja, o objetivo é que a criança com 1 ano, 1 ano e meio deixe de utilizar o biberon, passe a utilizar o copo. Okay. Se isso não for possível, a seguir à toma do biberon devem escovar os dentes sempre. Portanto, deve-se começar cedo a lavar os dentes, certo? É isso? Sim. Assim que aparece o primeiro dente, deve ser feita a escovagem com pasta fluoretada, com a quantidade de 1000 partes por milhão de flúor e do tamanho de um grão de arroz. Sempre com a supervisão e a ajuda dos pais. Depois, entre os 3 e os 5 anos, deve-se aumentar a quantidade para o tamanho de uma ervilha, e só a partir dos 6 anos, já com o aparecimento da dentição definitiva, é que se deve alterar para os 1450 ppm de flúor. Pronto. E, obviamente, a criança, a partir dos 7, 8 anos, já deve começar a fazer a escovagem sozinha, de uma forma autónoma, mas sempre com a supervisão dos pais. Creio que a Amélia estava aqui com uma dúvida sobre os suplementos, não era? De flúor. Sim, eu agora, nesta altura, já não sei se eles têm que tomar ou não. Geralmente, antigamente, na nossa altura, fazia-se os suplementos de flúor de forma de comprimidos. Hoje em dia está contraindicado, só apenas em casos onde existe um elevado risco de cárie. Aquelas crianças que têm muitas cáries, em que se percebe que a pasta não é suficiente para a prevenção da cárie. Mas, de resto, fazerem a pasta dentífrica é o suficiente. Numa loja, mas sempre numa lógica de aconselhamento do médico assistente, sim, exatamente, porque cada caso é um caso e, portanto, genericamente será assim, mas depois o odontopediatra é que fará o aconselhamento aos pais e individualmente para cada criança. Amélia, aconselhou-se sobre o tipo de escova que os seus filhos deviam usar ou o que é que deviam usar lá em casa? Tem alguma dúvida sobre isso para perguntar à doutora Sara? Não, a doutora Sara sempre indicou as escovas que eles usaram aparelho, era uma escova especial, mais o escovilhão e o fio dental, e depois agora deixaram de usar, usam aquelas escovas médias, não é textura, é... Sim, textura, tecido médio, macio, sim. certo. Mas muitas vezes coloca-se a questão da escova elétrica. Hoje nós todos temos também escova elétrica em casa. Faz sentido as crianças, e há até os modelos de infantis. Pronto, é uma opção certa? Os estudos não dizem que a escova elétrica seja melhor que a escova manual, em termos de eficácia de remoção da placa bacteriana. Mas a escova elétrica nas crianças muitas vezes pode servir como uma motivação para fazerem a escovagem, e também ajuda os pais a fazerem a higiene, ou seja, é mais fácil porque muitas vezes as crianças fecham a boca e não colaboram tão bem, e com a escova elétrica é mais fácil fazer a escovagem. Portanto, eu recomendo a escova elétrica. É algo que recomenda, certo. As crianças, esta também foi uma questão que a Amélia já aqui passou por ela, que é o tema do fio dentário. É difícil, se calhar, uma criança pequena usar uma coisa desse tipo. Tem que ser sempre Mas com a ajuda dos pais.
Sim, sim. É muito difícil, é? A Amélia tentava sempre fazer isso com os seus. Mas eles sozinhos não faziam. Sim, Mas sim, sim. tinha que ser eu, porque sozinhos não E faziam. é algo que se faz quando se lava os dentes. A partir do momento em que os dentes criam um contacto entre si, ou seja, quando há erupção, por volta dos 2, 3 anos, muitas vezes existem espaços entre os dentes, aí não há necessidade de fazer o fio dentário, mas quando os dentes começam a criar contacto entre si, portanto, é necessário passar o fio dentário porque a escova não chega aos espaços interdentários para remover a placa bacteriana. E se isso não for feito, pode haver a formação de cáries interproximais, ou seja, entre os dentes. Portanto, é necessário fazer o fio dental sempre, todos os dias, uma vez por dia, e mais ou menos até aos 8, 9 anos têm que ser os pais a fazer esse trabalho. A Amélia já falou aqui em selantes, que é um nome assim giro que nós todos ouvimos quando vamos ao dentista, mas explique-nos lá o que é isto dos selantes. Os selantes é um compósito fluido que é colocado nas fissuras dos molares e pré-molares e que ajuda a que não haja acumulação de restos de comida e bactérias nessas fissuras, prevenindo a cárie dentária. Coloca-se geralmente a partir dos 6 anos, que é quando há a erupção dos últimos molares permanentes, e mais ou menos até estar completa a dentição definitiva, e é muito importante para essa prevenção. A Amélia sabia de certeza o que isto era. Sim, eles fizeram com a doutora Sara, nessa altura, fizeram elas as duas, os selantes. Bem, e sempre sem problemas, correu sempre Sim, tudo bem. correu sempre tudo bem. Muito bem, sempre uma saúde oral fantástica. Sim. Alguma vez se colocou a questão de ter que tratar dentes de leite com os seus filhos? Foi preciso? Houve algum problema com os dentes de leite? O que é que a Amélia alguma vez precisou do conselho da doutora Sara nessa matéria? Foi mais... sim, foi em termos de cáries que eles tinham. Portanto, é possível ter Sim, problemas nos dentes de tiveram. leite. Devem-se tratar, doutora Sara? Sim, sim, sim. É muito importante tratar dentes de leite. Há aquela ideia errada que os dentes de leite vão cair e, portanto, não há necessidade de tratar. Isso é completamente falso. Os dentes de leite devem ser tratados, não só por vários motivos, pelo um correto desenvolvimento da arcada dentária da criança, para que os dentes definitivos nasçam saudáveis. Muito importante a presença dos dentes saudáveis para a mastigação, uma correta digestão, uma correta fonação e obviamente também muito importante na parte da autoestima da criança, não é? Eu sei que isto é um clichê e que nós estamos sempre a dizer às crianças para não comerem doces porque faz mal aos dentes. Como é que nós gerimos este equilíbrio? Como é que os pais e as mães com crianças pequenas gerem este equilíbrio de os seus filhos adorarem chocolates, gomas e gelados? Eu própria adoro gomas, chocolates e gelados. E manter saudável os seus sorrisos bonitos e a sua boca saudável. Certo? Pronto, é óbvio que é difícil, não é? Essa gestão. Eu própria tenho filhos pequenos e sou odontopediatra, portanto não quero que eles tenham problemas nos dentes, mas é óbvio que eles comem chocolates e comem gelados e obviamente que nós pais temos que ter algum cuidado com a dieta das crianças, não é? Dar-lhes fruta, legumes, carne, peixe, laticínios e tentar reduzir ao máximo a ingestão de açúcares, não é? Mas isso é um problema hoje em dia, é um problema. Mas tentar combater o facto de ingerirem alguns açúcares a mais, digamos assim, com uma higiene cuidadosa, não é? Portanto, se houver esse equilíbrio, em princípio não haverá nenhum problema e não haverá o aparecimento de cáries. Amélia, como é que foi a gestão disso lá em casa? Eu se calhar não sou propriamente o exemplo de mãe Oh, meu Deus. que retiram o açúcar. Eles comiam e depois iam para a doutora Sara. Meu Deus. Ok, pronto. Está certo, a verdade exposta no e crua. Muito bem, é assim mesmo. Bom, doutora Sara,
Os miúdos têm medo de ir ao dentista e muitas vezes não colaboram. Como é que soluções é que existem? O que é que faz na sua consulta? O que é que faz no Hospital da Luz de Lisboa para conseguir a colaboração deles? O medo é normal nas crianças, não é? O medo do desconhecido, e nós, como odontopediatra, como especialista, nós temos técnicas de sensibilização, técnicas, digamos, de psicologia para tentar que a criança colabore, mas há casos em que a criança, ou por experiências prévias negativas, muitas vezes porque os pais também passam esse medo, outras vezes crianças que têm algum problema cognitivo e que não conseguem colaborar, não é? Crianças autistas, etc. Temos que ter aqui algumas estratégias e nós no Hospital da Luz temos duas formas de tratar as crianças com este tipo de situação. Temos a sedação consciente, que é uma técnica anestésica em que é introduzido portanto, em que a criança vai inalar um gás que se chama protóxido de azoto e que vai ficar mais relaxada. Portanto, isso pode assustar um bocadinho os pais, não? Tem que ser... Como é que... Não, não faz mal muito nenhum simples, isso. Não faz mal nenhum, não tem efeitos nenhum secundários, certo. O gás é eliminado do organismo muito rapidamente a seguir ao tratamento, a criança pode fazer a vida normal a seguir ao tratamento e não, a criança não fica adormecida, ou seja, a criança ouve, fala, etc., simplesmente está num estado mais de um maior relaxamento que nos permite fazer o tratamento com toda a segurança e é muito mais simples para ela. É a alternativa ótima àquela antiga solução da injeção na gengiva, certo? A injeção existe na mesma, ou seja, isso não vai tirar a dor, não é? Ou seja, a criança tem que ser anestesiada localmente na mesma para tratar uma cárie, fazer uma extração, etc. Simplesmente ela vai sentir muito menos do que sem a sedação, ou seja, o que ela vai sentir digamos, é muito mais simples fazer o tratamento dessa forma. Okay. Muitas vezes temos, isso não pode ser aplicado em todas as crianças. Há crianças, por exemplo, abaixo dos 3, 4 anos não conseguimos fazer sedação. E as crianças também que tenham algum problema cognitivo também é difícil elas colaborarem, porque elas têm que colocar uma espécie de um nariz de borracha para respirar esse gás. E então, para essas crianças, nós temos a solução de fazer o tratamento sob anestesia geral. Portanto, no bloco operatório, com todas as condições, com uma excelente equipa de anestesistas. Isso quando são situações mais complicadas, naturalmente. Sim, às vezes nas crianças mais pequeninas, pronto, que infelizmente também têm cáries, às vezes com 2, 3 anos já existem crianças com muitas cáries e, portanto, nós fazemos o tratamento dessa forma, em que, digamos, adormecemos a criança e de uma só vez fazemos o tratamento, portanto, de todas as cáries que a criança tiver. Já percebi que a doutora Sara foi fantástica ao longo destes anos, e, portanto, os seus filhos de certeza que não tinham receio de ir ao dentista. E a doutora Sara tinha uma coisa que eu acho muito boa na altura no Hospital da Luz, que era, ela não deixava os pais entrar. E eu adorava aquilo, porque eu acho que muitas vezes as crianças fazem... O tratamento não é se calhar não ajuda um dentista por causa dos pais. Portanto, acha que os pais são uma fonte de stress às vezes? Acho, não tenho a certeza. Pois. E a doutora Sara tinha isso muito bom, nós não entrávamos. Portanto, os miúdos entravam sozinhos. Está provado, os estudos dizem que a criança colabora melhor na ausência, ou seja, não é na primeira consulta, obviamente, e também depende da idade da criança. Se for uma criança pequena, os pais têm que estar presentes. Claro. Mas a partir de uma certa idade, é preferível a criança entrar sozinha, porque muitas vezes os pais passam uma certa ansiedade às crianças e isso não ajuda no tratamento. E outras vezes há ali cria-se uma espécie de um triângulo em que o odontopediatra não consegue dar atenção só à criança porque tem que estar a dar atenção ao pai a gerir a ansiedade do pai também. Exatamente. E depois acabamos por não conseguir trabalhar com a criança de uma forma tão desejável, digamos assim. Há aqui um outro mito também à volta destas questões todas, que é das crianças no dentista, que é os raios-x dentários. São seguros, naturalmente.
Sim, cada vez mais com o aparecimento dos raios-x digitais, que é o que nós utilizamos no Hospital da Luz, a radiação é cada vez mais baixa e nós temos sempre o cuidado de proteger a criança com aventais de chumbo para prevenir algum problema e obviamente que tentamos realizar o mínimo de raio-x, só mesmo quando é necessário, mas cada vez menos há problemas em relação a esse aspecto. Amélia, algum dos seus filhos fez desporto? Teve alguma vez algum problema que tivesse que recorrer à doutora Sara por causa disso? Há desportos que podem envolver problemas. Mas não, o Pedro tinha vôlei, mas nunca teve nenhum problema. Há algum conselho especial, no caso da Amélia não foi preciso dar, algum conselho especial para os pais com crianças que fazem desporto? Sim, é muito importante cada vez, ou seja, antigamente estava descrito que só nos desportos de contacto, ou seja, o rugby, o futebol, o hóquei, é que se deveria utilizar proteção nos dentes para prevenir traumatismos, mas cada vez as crianças treinam, ou seja, é tudo muito mais a sério, cada vez mais cedo, e portanto já tive situações de traumatismos em crianças que praticam ginástica, ou seja, desportos que à partida não seriam muito de risco e, portanto, eu acho que cada vez é mais importante a criança vir ao odontopediatra, realizar um protetor bucal, que é uma espécie de uma goteirazinha de plástico que protege os dentes e utilizar sempre nos treinos, nos jogos, para evitar as fraturas dentárias, os traumatismos. Pois, porque começar logo cedo a ter traumatismos desse tipo é mau. Portanto, havendo um problema desses, um traumatismo, imediatamente ir ao seu médico assistente. Sim, a situação mais complicada em relação aos traumatismos são as avulsões, ou seja, quando o dente sai da gengiva. E nessas situações deve-se tentar manter a calma, tentar segurar o dente pela coroa, ou seja, pela parte de cima, e isso para quem estiver com a criança, se conseguirem, introduzir imediatamente o dente dentro da gengiva. Se isso não for possível, tentar colocar o dente em leite, em soro ou debaixo da língua da criança e vir o mais rápido possível ao odontopediatra. E se se parte, por exemplo, um bocado do dente só, em vez de ser... Se isso acontecer, se houver uma fratura da coroa, tentar trazer o pedaço do dente para que seja recolocado, muitas vezes, ou por não encontrar o pedaço, etc., vir nos dias a seguir, tentar vir o mais rápido possível, pronto, para evitar a dor, evitar que haja uma série de problemas que possam daí advir. A Amélia já nos disse que as suas filhas usaram aparelho. Os três usaram Sim. Aparelho. Muitas vezes nós associamos o aparelho a modas. Não. No seu caso, com certeza que não terá sido. Tinham os três umas bocas muito feias. Doutora Sara. E, portanto, foi útil. E foi completamente... Hoje em dia tem uns dentes lindos, mas foi essencial mesmo usarem aparelho. Principalmente o Pedro. Portanto, não é uma moda. Não é de toda uma moda, há quem pense assim, mas é necessário por vários fatores, ou seja, não só pela parte estética, mas também porque os dentes necessitam morder, ou seja, encaixar de uma forma correta, porque senão vai trazer uma série de problemas, não é? Problemas a nível da articulação temporomandibular, mais tarde, e portanto é necessário realizar os tratamentos com aparelho, os tratamentos ortodônticos, e quanto mais cedo, melhor. O que é o mais cedo? Há com certeza uma idade a partir da qual já é possível usar aparelho. Sim, o ideal será mais ou menos a partir dos 7, 8 anos. Dependendo dos casos, obviamente. Há casos em que se faz o tratamento mais tarde, mas por isso é que é necessário vir sempre de 6 em 6 meses para que haja esse despiste o mais cedo possível. Respirar pela boca
Portanto, ter o nariz sempre tapado é muitas vezes um problema dos nossos miúdos, não é? Isso prejudica de alguma maneira quer o desenvolvimento da sua saúde oral, quer o seu desenvolvimento no geral. Sim, geralmente as crianças, quando são pequenas, muitas das vezes têm muitos problemas de obstrução nasal, ou por terem adenoides grandes, amígdalas, etc. E isso é suposto passar a partir de uma certa idade, mas muitas vezes não passa, ou porque não se detecta, e se for persistindo esses problemas respiratórios, vai prejudicar o desenvolvimento craniofacial da criança, porque a criança vai respirar sempre pela boca, portanto as arcadas dentárias vão ficar deformadas, digamos assim, vai haver mordida aberta, portanto, e isso faz com que o crescimento do crânio, portanto o crescimento craniofacial da criança não seja correto ao longo da vida. Portanto, se isto for alguma coisa mais constante, é importante procurar ajuda. Sim. Nós, na consulta da odontopediatria, conseguimos perceber e detectar essas alterações e encaminhar depois para outras especialidades, como a otorrino, a terapia da fala, etc. Porquê é que eles rangem os dentes quando dormem? Há adultos também que fazem isso, mas os miúdos também fazem. Ranger os dentes chama-se bruxismo. E isto tem a ver com um distúrbio de ansiedade. Deixa-me só perguntar à Amélia se já alguma vez tinha ouvido. Eu tenho. Meu Deus, então e sabe a o que é minha filha mais bruxismo. nova também. Também, portanto, foi ajudada pela doutora Sara a resolver esse assunto. E geralmente é hereditário. Sim. Geralmente é hereditário. Confirma-se. Exatamente. Portanto, tem a ver com ansiedade. Tanto nas crianças como nos adultos. As crianças também sofrem stress e, portanto, à noite têm tendência a apertar e a ranger os dentes. Estas situações também têm que ser analisadas e verificadas também sempre na consulta, e para tentar prevenir o bruxismo através de tentar que a criança tenha hábitos mais saudáveis, tentar perceber porque é que a criança está com tanta ansiedade, evitar, por exemplo, que a criança veja televisão até muito tarde, videojogos, etc., para que consiga relaxar e durante a noite para evitar ranger os dentes. Se isso acontecer e se houver queixas da parte da criança, terá que os tratamentos passarão por fisioterapia para aliviar, digamos, a dor a nível da musculatura, e mais ou menos por volta dos 12, 13 anos pode já colocar algumas goteiras para, digamos, relaxar durante a noite e evitar que o façam. Bom, eu teria aqui ainda muitas perguntas, não resisto a fazer-lhe uma óbvia. Estamos em tempo de pandemia, é seguro? Podemos dizer aos nossos pais e às nossas mães, a todos os que nos estão a ouvir, que é seguro vir ao Hospital da Luz? Sim, é bastante seguro. Nós no Hospital da Luz temos, além de uma desinfecção criteriosa dos materiais e do espaço, portanto do gabinete dentário, os colaboradores, portanto os profissionais, utilizam proteção máxima, portanto equipamentos de proteção individual máximos, e além de sempre que sai uma criança o gabinete é completamente desinfetado, completamente limpo, e além disso fica a descansar durante um tempo para que todos os aerossóis que sejam gerados naquele tratamento possam desaparecer e seja segura a entrada da próxima criança, porque os nossos pacientes, como é óbvio, não estão de máscara. Muito bem. A Amélia é uma mãe experiente e, sobretudo, que tratou e que cuidou bem da saúde oral dos seus filhos. Há algum conselho que gostasse de deixar aqui aos nossos pais e mães que nos estão a ouvir? O conselho que eu dou é que façam como eu, que vão de 6 em 6 meses
ao dentista Com as crianças. com as crianças. Muito bem. Escolham bem o seu... E escolham bem o seu dentista, como eu escolhi o meu. Muito a bem. minha. Muito bem. Bom, a conversa foi muito esclarecedora, foi ótima. Obrigada a ambas. Nada, obrigada. E por terem participado neste episódio do podcast Hospital da Luz, com a rubrica O Pediatra Responde, no caso, odontopediatra. Meu Deus, vou aprender, eu prometo. Agora já sabe que é fundamental mesmo levar as crianças de 6 em 6 meses, pelo menos, ao seu dentista. E pronto, acompanhe-nos no YouTube e nas plataformas de streaming de áudio. Deixe-nos os seus comentários e sugestões. Até ao próximo episódio.